Graças a Paz, amados, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E eu penso que durante esta semana vou querer estar falando, comentando, trabalhando com vocês o conceito da fé. E como base mesmo, eu gostaria de pegar a carta que São Pedro Apóstolo, escreve, capítulo 1, versículo 7, que diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Quando Pedro está trazendo o conceito da fé, quando ele está propondo esta proposta da fé provada, e que é mais preciosa do que a prata e do que o ouro e que perece pelo fogo, necessariamente ele está trazendo o conceito que a gente vai trabalhar mais dentro da proposta da fé provada, ou então da fidelidade. Mas antes de começar a tratar este assunto de uma forma mais profunda mesmo, a fidelidade, a fé, o fideísmo, são questões diferentes que a gente aborda o tempo todo e de alguma forma eu diria que a nossa consciência hoje de Brasil, e principalmente Brasil Central, ela está mais pautada dentro de uma característica mística e esotérica do que necessariamente dentro de uma proposta de fidelidade ou fé mesmo. E quando a gente trabalha a fé do ponto de vista deste versículo que Pedro está propondo, eu só posso afirmar ter fé se de fato esta fé foi experimentada, provada, testada, né? E atestada. Em suma, toda fé ela deve ser provada, ela tem que passar pelo crivo da fé. É o que a Bíblia está nos trazendo como proposta de fé, de fidelidade também, não é? E quando a gente vai trabalhar este aspecto da fé, a gente vai descobrindo algumas características que de alguma forma vai nos trazer a possibilidade de estarmos trabalhando de uma forma mais adequada e de uma forma um pouco mais proveitosa também esta consciência cristã da fé, não é? Porque a vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a minha fé ela tem um arcabouço, esse arcabouço dentro da consciência da condição que de fato eu posso exercitá-la. E do ponto de vista de Pedro aqui, esta fé ela tem que ser uma fé que leva para o louvor e para a honra e para a glória da revelação de Jesus Cristo, ou então a fé ela tem que trazer o aspecto revelatório da pessoa de Jesus na minha vida, ou na vida do cristão em particular. Mas quando a gente vai trabalhar de fé, como eu falei para vocês, no Brasil Central, a gente trabalha, no mínimo, um conceito que é muito perigoso, mas que a gente trabalha, e o pior de tudo, que até dentro de nossas igrejas, a gente está trabalhando este conceito de fé, que necessariamente é bem traduzido por fideísmo. Fideísmo é alguma coisa que se remonta ainda na história e no tempo passado mesmo, e é um conceito filosófico, espiritual e que traz mais uma fé tradicional, uma fé pelos costumes, pela tradição de um povo. E esta fé ela é uma fé cega, ela não aceita uma razão humana, ela é uma fé que de alguma forma ela confronta ou é confrontada pelas verdades bíblicas, porque se ela não aceita a razão humana como uma possibilidade de questionar esta fé mesmo e de trazer esta fé para a própria existência da vida cristã, então ela tem que ser posta de lado. Eu poderia até propor que ela é uma fé apócrifa, uma fé espúria, uma fé não digna da palavra de Deus. E o fideísmo ele trabalha justamente dentro deste conceito da fé que é cega, que é tradicional, ela vem pela cultura, não é? E ela não aceita nenhum argumento da razão humana. Então, se a gente falar que fideísmo é mula sem cabeça, é mula sem cabeça. Fideísmo crê na possibilidade da existência de lobisomem, ela crê na possibilidade
da existência do lobisomem, né? O Brasil Central crê na existência de fantasmas, sim, crê na existência de fantasmas. Então é uma fé que ela vai mais por este aspecto místico do que por este aspecto da razão. E o mais interessante é que o próprio conceito bíblico, ele busca a razão da sua fé, e aqui Agostinho, ele traz justamente uma frase que é ali do quarto para o quinto século, que confronta esse conceito do fideísmo, não é? E essa frase é crer para compreender e compreender para crer. E o fideísmo ele não procura compreender, ele só quer crer e de forma que de fato seja mística, esotérica e pautada dentro de um conceito que possa até falar de Deus, pode falar de Jesus, pode falar do Espírito Santo, mas não dentro daquilo que a Bíblia fala, não dentro daquilo que a própria teologia está batendo e trabalhando, e a gente vai ver muitos segmentos místicos e esotéricos que trabalham com fideísmo e um movimento chamado Movimento Santo Daime, que toma lá um suco de uma raiz, não é? E é alucinógena mesmo, e esse pessoal começa a entrar em estado de alucinação, começa a ver coisas assim por diante, é bem típico do norte do país, mais do Amazonas mesmo. Então ele está bem enquadrado dentro desse fideísmo, mas eles cantam a Deus, eles cantam e falam do Espírito Santo, falam de Jesus, então traz mais um sincretismo religioso do que uma verdade. Mas também a gente vai trabalhar com dois conceitos, um deles é este que Pedro está falando, né? Que é a fé por fidelidade. E quando ele está falando da fé aqui, ele está falando desta fé provada, e ela é mais preciosa do que o ouro que perece, não é? Então é uma fé que de fato ela traz este aspecto do ato provativo. É o termo fidelidade, fidelis, do latim, que significa uma atitude de quem é fiel. Então é a fé que, mesmo passando por circunstâncias adversas, por tribulações, por momentos que não são tão prazerosos, sobretudo a fé mantém firme e inabalável, porque ela está estancada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, ela está ancorada, melhor dizendo, ou ela está amparada na pessoa de Jesus Cristo, e nesse conceito a fidelidade ela vai trazer este conceito do compromisso que tem a base daquilo que se assume. Ou seja, a minha fé em Deus é uma fé que pode remontar o aspecto da fidelidade, pois quando provado, sobretudo continuarei exercitando esta fé e não serei demovido ou abalado em circunstância nenhuma, porque esta fé ela me faz ser provado, porque então eu trago comigo um compromisso daquilo que eu assumi. E assumi a fé cristã, assumi o sacrifício da cruz, assumi servir, assumi até sofrer por Jesus. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro, não é? Então a gente vai pegar esse conceito da fidelidade, é uma fé provada, é uma fé que a gente vai trabalhar bem dentro de Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito e dentre eles também, quando traz fé, tem versões que falam fidelidade, e fidelidade é o ato de ser provado, de ser testado e de ser aprovado e de não demover desta fé. E por último, a gente trabalha a fé como fé mesmo, o argumento não da fidelidade, mas o argumento do ato de crer. E quando a gente trabalha bem esse conceito da fé, é algo que se constrói por meio das crenças e compreensão em alguém ou através das experiências relacionadas com suas promessas. Então, mais uma vez, a fé, eu tentei trabalhar melhor este conceito para vocês, é algo que se constrói por meio da crença e compreensão em alguém, que através das experiências relacionadas com suas promessas se estabelece. E estas promessas que foram cumpridas, e em se sendo cumpridas, também ela já traz a garantia das promessas que hão de se cumprir,
porque o meu grau de relacionamento, a minha crença, a minha compreensão, a minha razão que traz aqui esta experiência do relacionamento com as promessas daquele que a fez, é suficiente para mantê-la caminhando e para fazer com que ela prevaleça, para fazer que de fato eu possa ter em mim uma fé que ela pode ser questionada. Pedro está falando acerca daqueles que pedem a razão da fé. Eu posso trazer a expressão ou a razão da minha fé. Ela não é só uma fidelidade, mas ela é mais do que uma fidelidade, porque a fidelidade faz sofrer enquanto provado, mas a fé ela te traz a compreensão de alguém com quem você está tendo aqui experiências e relacionamentos, e este alguém que está te trazendo experiências e relacionamentos, sobretudo está te trazendo promessas, e essas promessas, elas analisadas de forma racional, elas estão se cumprindo em nossas vidas, elas se cumpriram no nosso passado, elas se cumprem hoje e elas se cumprirão no porvir ou no futuro, não é? E nesse contexto, então, é a fé que todo cristão deve ter nas promessas feitas por Deus, por sua palavra e pelo próprio Verbo vivo, pelo próprio Filho de Deus, não é? Pela ação e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É o tipo de fé que nos traz uma razão e que nos leva a compreender esta frase de Agostinho, né? Crer para compreender, compreender para crer. Então é uma fé que, do ponto de vista bíblico também, Paulo ele está escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, e ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, mostrando que esta fé, então, ela tem uma base sólida, é a palavra de Deus, e depois, como razão também da fé, não é? Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, ou seja, uma mente que pondere, que raciocina a fé que obteve, que experimentou através de Cristo Jesus e que leva todo o corpo para o sacrifício, não é? E este sacrifício é vivo, santo e agradável, porque é de uma mente consciente, e é de uma mente que pondere, de uma mente que questione, de uma mente que pode trazer a veracidade da fé na pessoa de Deus, não é? Na consciência de Deus, ou na essência de Deus, nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta semana eu quero, de fato, incentivá-los a estarem exercitando esta prática da fé, lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão, buscando as promessas daquele que fez, não é? Sendo esta fé também tida por fidelidade, está passando por dificuldade, suporte, está passando por opressões, suporte, por privações, suporte, porque a fidelidade, sobretudo, é uma atitude de quem é fiel, né? Seja fiel. A Bíblia diz para sermos fiel até a morte, né? E como garantia, a coroa da vida. E ela traz este aspecto também da confiabilidade, da honestidade e daquilo que é verdadeiro. Então, fidelidade e fé são dois tipos de fé que se aplica na vida do cristão, uma pela razão, outra pela capacidade de suportar pelo Espírito Santo mesmo, na esperança que há de vir. E com isso eu quero desafiá-los a exercitarem a vossa fé durante esta semana dentro daquilo que de fato precisa ser alcançado na vida de vocês, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista conjugal, familiar, não é? Quer do ponto de vista ministerial, quer do ponto de vista espiritual. E assim eu quero deixar aqui como que de sempre, não é? Beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês e tenham um bom início de semana, mas com esta proposta de exercitar a fé como fruto, fidelidade e de ponderar a fé como algo que se questiona, que se constrói por meio da crença e da compreensão em alguém, através das experiências de relacionamento que você já teve com esta pessoa e das promessas que foram cumpridas na sua vida. Fiquem na paz.